Augusto quer saber sobre o Depay. Boa noite, Nicola. Em 2025, Depay e Gabigol. Carlos, eu conversei com o Júnior Pedroso na sexta e no sábado, e o empresário do Gabigol me assegurou que nem conversa tem com o pessoal do Corinthians, tá? Respeitando a apuração de todos os setoristas do Timão, alguns deles têm falado que o Gabigol será reforço para o Corinthians no próximo ano. Informação que eu tenho um pouco contrária, eu continuo dizendo para vocês que a maior chance é dele jogar mesmo no Palmeiras. Pegar mais na semana em que ele for jogar contra o Flamengo, aí sim, cai o dinheiro. Já havia tido até reclamação da demora para esses pagamentos, mas é dessa maneira que a CBF tem procedido nesse ano. E é legal contar para vocês que nessa sexta-feira, a partir das 14h, a CBF faz o sorteio que vai definir os mandos de campo. Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Quem vai jogar primeiro em casa, quem vai jogar segunda fora. Esse sorteio acontece na sexta-feira, tá? Boa noite, Nicola, meu amigo, tudo bem? Palmeiras ainda é favorito a ficar com o Gabigol? Escorpião, pelo que eu tenho sentido, sim. Tá? Eu tenho comigo que sim, essa informação de que há um acordo verbal, um acordo fechado entre as partes foi passada por uma pessoa próxima a Leila. Eu tô para te dizer que eu acho que é a tendência mesmo, tá? Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. A CBF pagará um valor ao Flamengo pela lesão do Pedro, a gente vai explicar já já. Tem também a escalação do Flamengo para pegar o Peñarol com novidade e o Tite barrando destaque da equipe nos últimos jogos. Quando eu publiquei a informação nas outras redes sociais, muitos torcedores revoltados com a informação, reclamando da escolha do técnico Tite. E Gabigol está fora do duelo com o Peñarol nessa quinta-feira. O que será que aconteceu dessa vez com o atacante rubro-negro? Nós vamos contar no vídeo de agora. Vamos para as informações agora? Vamos lá. Flamengo receberá valor milionário da CBF pela lesão de Pedro. Segundo o jornal o Globo, a entidade é responsável por arcar com o prejuízo do clube nos primeiros 28 dias da contusão. Por isso, terá que desembolsar ao Fla o valor correspondente a quase um salário do atacante. Atualmente, o Camisa 9 recebe cerca de R$1.100.000 por mês no rubro-negro carioca. Então tá aí a informação do jornal o Globo. Mudando de assunto, vamos falar de Luiz Araújo, porque o Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial informando que a cirurgia do atleta Luiz Araújo foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, dia 18. O responsável pelo procedimento foi o Dr. Max Ramos, acompanhado pelo gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, quinta-feira, e ele vai ficar, para quem não sabe, ele teve um problema no joelho, tá? Na cartilagem, passou por essa artroscopia e vai ficar pelo menos um mês longe dos gramados. A expectativa é que ele retorne entre 6 a 8 semanas. Então, galera, assim, vamos botar aí 2 meses para ele voltar. A gente está no dia 18 de setembro. Vai voltar no meio de novembro, fim de temporada já. Lamentável, um jogador que estava se destacando bastante com a camisa do Flamengo. E por falar em jogador lesionado, que passou por cirurgia, uma informação de bastidor que hoje eu conversei com um dirigente da diretoria do Flamengo, falou que o Cebolinha está voando na recuperação, voando, e que a expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo de 2025, ou seja, para não atrapalhar a preparação dele para o próximo ano. Isso é uma boa notícia, uma baita notícia. Parabéns ao Everton Cebolinha pelo que ele vem fazendo nos bastidores, e eu ouvi de muita gente isso, que ele está extremamente focado para voltar muito bem aos gramados em 2025. Galera, nessa quinta, Flamengo encara o Peñarol, jogo que eu classifico, pelo menos até o momento da temporada, como o mais importante. Semana que vem, lá no Uruguai, será o jogo mais importante também da temporada. Eu acho que Libertadores tem que ser o foco principal de qualquer equipe, qualquer clube que faz investimento como o Flamengo vem fazendo. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. Ah, mas isso é a principal competição. Não tem jeito. É a Champions League da América do Sul. A verdade é essa. E aí o Flamengo tem um tabu para quebrar diante do Peñarol. Vencer pela primeira vez esse time uruguaio em partidas válidas pela Libertadores da América.
Até o momento são 4 jogos no total, com 3 derrotas e 1 empate. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo no Maracanã de 2019 para cá. Vocês vão se recordar, essa derrota por 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã. O Gabigol foi expulso na ocasião e o Arrascaeta, o Flamengo era comandado por Abel Braga, Arrascaeta reserva, o Abel acabou o jogo podendo fazer uma substituição e não colocou o Arrascaeta. E eu lembro que após esse jogo eu questionei o Abel Braga, e o Abel Braga respondeu que não colocou o Arrascaeta porque o time dele não era time de índio, que só atacava. Vocês vão se recordar disso. Então, de lá para cá, o Flamengo não perdeu no Maracanã. A última derrota em Libertadores foi justamente para o Peñarol. O lado bom é o seguinte, sobre esses duelos aí, Flamengo e Peñarol. Nas últimas 2 competições em que o Flamengo e Peñarol se enfrentaram, que foi Mercosul de 1999 e Libertadores de 2019, as taças foram conquistadas pelo Flamengo. Inclusive, eu lembro muito bem desse duelo na Mercosul de 1999, o pau quebrou. Célio Silva era o zagueiro do Flamengo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa da minha tia, inclusive, aqui em Niterói. Eu lembro desse duelo, o pau quebrou. Foi assim, pancadaria generalizada mesmo. Uma das pancadarias mais feias que eu vi como torcedor. E repito, pessoal, por falar em torcida, a rivalidade entre as torcidas de Flamengo e Peñarol está grande. Desde 2019 para cá, quando teve, infelizmente, a morte de um torcedor do Flamengo, do Espírito Santo, que veio com uma caravana para o Rio de Janeiro assistir ao jogo e foi espancado por torcedores do Peñarol. E infelizmente ele acabou falecendo na ocasião, ficou um longo período internado, eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo. Foi um dia muito triste para mim, cara. Eu fiquei muito emocionado entrevistando o irmão dele, foi muito triste. Mas, enfim, espero que não aconteça nada aqui. Pessoal, tomem cuidado, tá bom? E para esse jogo, o Gabigol está fora. É isso mesmo, não será relacionado. O que aconteceu? Nós informamos no vídeo de ontem que ele não tinha treinado com o grupo, treinou à parte, questões físicas, realizou exames médicos. A boa notícia, o exame não constatou nenhuma lesão. A má notícia, ele está com uma fibrose na coxa direita. E fibrose é quando tem um problema ali no músculo e para não forçar ele não será relacionado. A nota oficial do Flamengo, depois que nós divulgamos nas outras redes sociais, inclusive, galera, me segue lá no Instagram, @VeneCasagrande, estamos muito próximos de chegar a 703 mil inscritos, tá? Lá no Threads também estou por lá, pode me seguir lá. Tem o Blue Sky também estou por lá, @VeneCasagrande7 lá no Blue Sky, no Threads é @VeneCasagrande, no Instagram @VeneCasagrande, TikTok, @VeneCasagrande7. Enquanto o Twitter não volta, a gente está super ativo nas outras redes sociais. E o Flamengo divulgou, após a nossa informação, o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, ou para os mais próximos, Lil Gabi, realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo com o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. O que me chamou a atenção nessa nota foi, porém, a comissão técnica, não foi nem o departamento médico, mas Gabigol, portanto, está fora. E o Tite esboçou na atividade dessa quarta-feira o time titular que ele vai mandar a campo para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. Com novidade, inclusive ele barrando o destaque do Flamengo nos últimos jogos. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda mantido, mesmo com Ayrton Lucas à disposição, Pulgar, De La Cruz voltando ao time, Gerson, Arrascaeta voltando também ao time titular. No ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Quem foi sacado aí, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Léo Ortiz foi sacado do time titular, mesmo sendo um jogador que está se destacando bastante. E o Alcaraz fica como opção no banco de reservas.
Quando eu publiquei a informação do time do Flamengo, os torcedores nas outras redes sociais caíram em cima do Tite, reclamando como é que pode o Léo Ortiz ser reserva, não pode ser bancado, não pode ficar fora do time. Mas fato é que o Léo Ortiz está fora, Pulgar e De La Cruz serão os dois volantes. Se vocês me perguntassem o que eu faria, eu manteria o Léo Ortiz. Eu não acho um absurdo, tá? Absurdo, se liga na palavra. Eu não acho um absurdo botar o Pulgar e o De La Cruz. Mas eu talvez fizesse o seguinte: Pulgar e Léo Ortiz, e deixaria o De La Cruz para o segundo tempo para a vaga do Arrascaeta, que o Arrascaeta não está 100%, e nem o De La Cruz está 100%, ou iria com Léo Ortiz e De La Cruz. E aí, o que vocês fariam, tá? O que vocês fariam? O fato é que Léo Ortiz está jogando muita bola, tem sido um jogador extremamente importante, tem sido aquele jogador que quebra linhas adversárias com passe e, pelo visto, será a opção no banco de reservas. Diz aí, torcedor, o que você faria? Quero a opinião de vocês também. Flamengo e Peñarol se enfrentarão nesta quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no primeiro confronto das quartas de final da Copa Libertadores. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. Além disso, o jogo poderá ser acompanhado em tempo real pelo site do GE, que trará todos os lances ao vivo. O Flamengo chega para a partida após um empate no clássico contra o Vasco pelo Brasileirão, o que agravou sua sequência de resultados ruins no campeonato, com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. Apesar do momento difícil no cenário nacional, o time carioca mostrou força na Libertadores ao eliminar o Bolívar jogando na altitude de La Paz, onde o técnico Tite, em meio a essa classificação, sofreu um problema de saúde. Agora, o Flamengo conta com a invencibilidade no Maracanã como trunfo, já que não perde em casa pela competição desde abril de 2019, quando foi derrotado justamente pelo Peñarol. Desde então, o rubro-negro acumula 25 jogos sem derrota no estádio, com 22 vitórias e 3 empates. Do lado uruguaio, o Peñarol vem embalado por 2 vitórias seguidas no campeonato local, vencendo o Miramar Misiones por 2-1 e o Rampla Juniors por 4-0. Na Libertadores, o time eliminou o boliviano The Strongest nas oitavas de final, apesar de uma derrota por 1-0 no jogo de volta. O Peñarol havia construído boa vantagem ao vencer a partida de ida por 4-0 em Montevidéu. Agora, o clube busca surpreender novamente no Maracanã, um estádio de boas lembranças para a equipe uruguaia. O técnico do Flamengo, Tite, deve escalar força máxima, mantendo Alex Sandro e Plata, que foram bem na última partida contra o Vasco. Além disso, De La Cruz, recuperado de lesão, retorna ao time titular. A provável escalação do Flamengo conta com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. No entanto, o rubro-negro tem desfalques importantes, como Vina, Cebolinha, Pedro, Michael, Luiz Araújo e Gabigol, todos lesionados. No Peñarol, o técnico Diego Aguirre não tem grandes preocupações com lesões ou suspensões e conta com a força total do elenco, incluindo os recém-contratados Alan Medina e Rodrigo Pérez. A única dúvida de Aguirre é sobre a utilização de Javier Mendes, que pode atuar como zagueiro em uma linha de 5 defensores ou ser adiantado para reforçar o meio-campo. A provável escalação do Peñarol deve ser Aguirre, Léo Coelho, Javier Mendes, Guzmán Rodrigues, Pedro Milans, Eduardo Darias, Damián Garcia, Javier Cabreira, Léo Fernandes, Maximiliano Oliveira e Maximiliano Silveira. A arbitragem será comandada por Jesus Valenzuela, da Venezuela, com Jorge Orrego e Túlio Moreno como assistentes, além de Alexis Herrera como quarto árbitro e Juan Soto no comando do VAR, todos venezuelanos. O jogo promete ser muito disputado, com 2 equipes tradicionais buscando uma vaga nas semifinais da maior competição de clubes da América do Sul.